Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Bom humor. Conserva em tudo o seu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. O sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblante fechado, como o sol entre as nuvens. Estampa no seu rosto o teu sorriso, de simpatia, de alegria, e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Sorria. Em relação aos recados, sempre estamos precisando de potes de sorvete para a casinha da sopa. Quem puder estar trazendo para a gente, agradecemos muito. O pessoal, os assistidos vão comer lá na casa da sopa e eles levam também a sopa, levam a comida. Então, está sempre precisando. Quando vocês estiverem, lá embaixo tem uma caixinha escrito Casa da Sopa. É só deixar ali, tá bom? Vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmando nosso coração, nos concentrando, serenando, entrando em contato com a espiritualidade, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração para os ensinamentos dessa noite. Que eles caiam fundo em nossa alma e que nos transformem sempre, que possamos ter mais coragem, fé, esperança, amor para continuarmos a nossa caminhada. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje estamos recebendo duas pessoas muito queridas, a Susan e o Ivan. Eles vão falar com a gente sobre diversidade, equidade e inclusão. E também eles fazem parte aqui da primeira comissão aqui, que criaram, do Comissão da Diversidade, Equidade e Inclusão do nosso Centro Espírita. É um projeto que estamos construindo, estamos no início e convidamos, é claro, a todos. Quem gosta, quem se interessa pelo assunto, participe com a gente, nos ajude com esse projeto tão bonito para o aprendizado de todos nós. Porque sempre é claro que estamos aprendendo cada vez mais. E hoje eles irão falar um pouquinho sobre isso. Só que sábado nós teremos uma roda de conversa sobre acolhimento, escuta e transformação dessa comissão, tá? Da diversidade aqui do Centro, Diversidade, Equidade e Inclusão. Um espaço de diálogo sobre diversidade, a equidade e a inclusão, à luz dos valores espíritas, com respeito, empatia e propósito. Convidamos a todos que compareçam nesse próximo sábado, às 3h30 da tarde. Então, será uma roda de conversa mesmo. Hoje eles irão nos ensinar, falar um pouquinho sobre o assunto, mas sábado é uma roda de conversa. Então, convidamos a todos, é claro, para participarem desse novo projeto aqui do Centro. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, tudo bem? Sou Ivan Vilela, Para começar,
quando a gente vai falar de DIE, né, de diversidade, equidade e inclusão, sempre quando a gente se apresenta, a gente faz uma audiodescrição nossa, né, porque a gente não pode ter colegas que têm baixa visão, né, deficiência visual. Então eu sou um homem branco, né, estou vestindo uma calça preta, uma camisa branca, eu uso barba, estou com um relógio prateado. E a minha colega Suzana vai fazer a autodescrição dela. Boa noite, eu sou Suza Moretti, sou uma mulher branca, loira, 51 anos, estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca e verde. Vamos lá. Então, a comissão, né, a casa, a Susan e a Tati, que é outra colega que hoje não pôde vir, que ela está trabalhando, fomos convidados para iniciar essa comissão, né? E é uma missão, é um tema muito caro para a gente, né? Porque, por exemplo, eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH grave, por exemplo, né? Eu estou criando uma associação nacional disso. A Susan tem uma experiência, né, Susan? Fala um pouco de você. Eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em autismo, tenho formação em ABA pelo Geneva Center de Toronto, formação no TEACH pela Universidade da Carolina do Norte. Mas eu tenho uma filha com autismo de 20 anos e isso que realmente conta, porque não tem nada que os livros possam nos ensinar que são comparáveis àquilo que a gente vive todos os dias. Então, ela realmente é a minha maior referência. Local de fala, né? A gente fala muito disso na diversidade, né? Do local de fala, que é muito importante, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que falar o que é, né? E como eu mexo nisso, né, cara? Que eu não tenho nem ideia. Aperta aqui. Então vamos lá. O que é diversidade, né? Opa, eu passei. Gente, peraí, deixa eu ver esse aqui. É isso aqui, né? O que é diversidade? Você vê que tem um conjunto de pessoas de todos os tipos, porque a diversidade é a união de todos, que nós todos somos iguais. Isso é fato, né? Aí você vê, né, diferentes tons de pele, diferentes identidades, diferentes orientações, diferentes ideias, diferentes corpos, diferentes origens, diferentes culturas, histórias. A diversidade é ter lugar para todos, serem eles quem são. Respeito, empatia, inclusão, aceitação e valorização. Né? Ali, né? Vai, querido. Tá. Equidade. O que é equidade? Equidade é tratar cada pessoa de acordo com as suas necessidades. Você vê no desenho que a igualdade, todo mundo está vendo. Todo mundo está no campo de futebol. Mas nem todo mundo consegue enxergar. Porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade. A equidade já não. Ela faz essa... Só o menininho ali que está um pouquinho para baixo, porque, ele está, né? Mas... Todos eles estão vendo o jogo. Quer dizer, você põe todo mundo no mesmo local. Esse é o princípio da equidade, né? Igualar todo mundo. Respeito às diferenças, justiça para todos e oportunidade para cada um. Inclusão. Diferenças que somam, respeito que multiplica. Que é lá, respeito, empatia, diversidade, igualdade, amor, todo mundo junto, né? Aí a gente volta no mesmo assunto. Acolher, respeitar, incluir, valorizar. O lugar de todos é em todo lugar, não tem diferença, né? E uma uniãozinha aí, né? Do DIE, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. Respeitar as diferenças, garantir direitos e incluir para transformar, né? E tem um resuminho dos princípios básicos, né? Diversidade, nossa diferença nos torna únicos e especiais, né? Igualdade, todos são iguais perante a lei, né? Perante a justiça, né? E inclusão, né? Esse aqui é o princípio básico de DIE. Mas isso aqui, a gente trouxe isso mesmo só para... Que isso aqui já está muito, né, na prática diária. Tem isso aqui, tem isso aqui. Isso aqui já está... Hoje em dia está muito...
já está na mídia, está em tudo, né? Então você percebe que um não vive sem o outro, que aqui faltou a inclusão, a equidade, que na verdade aqui saiu como igualdade, né? Só saiu errado. Mas essa aqui eu acho que é muito importante, né? Porque você coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Porque quando só tem a igualdade, né? Sem a equidade, nem todo mundo fica no mesmo lado, né? Então, esse princípio eu vou trazer isso. E agora a Susan vai trazer a parte da conceitual. Agora nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a inclusão, né? Sobre a gente poder estar tratando todo mundo de maneira igual, baseado naquilo que o nosso mestre nos ensinou. Jesus foi bem claro quando ele falou sobre a inclusão. Ela é o coração do Evangelho. Jesus colocou a inclusão no centro de sua mensagem, acolhendo todos sem distinção social ou moral. É importante a gente lembrar que o cristianismo foi o berço da inclusão, né? As pessoas com deficiências, com diferenças, neurodivergentes, começaram a ser incluídas na sociedade através do cristianismo, bem no começo, porque Jesus trazia essa mensagem. Ele falava da gente amarmos uns aos outros e que somos todos irmãos. E isso inclui todos nós, não tem uma diferença, né? A diversidade como expressão divina. A diversidade humana reflete a criação divina e não deve ser motivo de exclusão ou julgamento. Como os espíritas, nós sabemos que todos nós estamos aqui por algum motivo. Todos nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, a gente não pode achar que a nossa situação ou a situação do outro tem menos ou mais valor. Se uma pessoa tem uma divergência, tem uma deficiência ou é neurodivergente, isso não faz com que a situação dela seja pior ou melhor de uma pessoa atípica. Porque se ela está passando por aquilo, se ela tem essa situação, é porque algum aprendizado ela tem que passar, né? E, como todos nós. E é isso que a gente fala da igualdade, tá? O amor que precede orientação moral. Jesus ensinava que o amor e acolhimento vem antes de qualquer julgamento ou correção moral. Então, ele falava do amor que a gente tem que ter com um ao outro. Às vezes é difícil, às vezes né? Mas nós temos que trabalhar isso todos os dias, né? Ter uma deficiência física faz parte também desse processo. Fidelidade ao espírito do Cristo. Praticar inclusão na casa espírita é ser fiel ao Cristo, reconhecendo o valor de todos os espíritos. Não julgar, acolher e adaptar. Então eu vou dar só um relato pequeno aqui, uma experiência minha nesse momento, que eu acho importante falar sobre ter o acolhimento. Quando minha filha foi diagnosticada, eu comecei a estudar muito. A ciência foi sempre o meu refúgio. Ela fez todos os tratamentos possíveis. E eu nunca passei por uma dificuldade de não aceitar. Eu sempre fui uma pessoa de uma fé inabalável. Para mim, tudo tem um propósito. Ela veio para mim com autismo, ela nasceu com autismo, então não tenho o que questionar. Ela foi feita assim, ela veio com essa missão. Então isso para mim não era um problema. Só que eu tinha um problema. Eu orava, eu pedia para Deus saúde, eu pedia para me mostrar o caminho certo, para eu achar os tratamentos certos, para eu achar as pessoas certas, só que eu não conseguia orar para minha filha melhorar do autismo. Porque para mim, eu pedir para ela melhorar do autismo, eu estava negando a deficiência dela, o transtorno dela. Pode parecer uma coisa simples, mas isso me tormentou durante muitos anos. Porque eu falava, se eu não orar para ela melhorar do autismo, será que eu estou sendo uma boa mãe? E se eu orar para ela melhorar do autismo, será que eu estou negando aquela missão que me foi destinada? E eu vim nessa casa um dia com esse dilema. E eu fui acolhida por duas mulheres incríveis, que eu tenho certeza que naquela sala ninguém sabia mais de autismo do que eu.
Elas não questionaram, elas não julgaram em nenhum momento. Nossa, que mãe que não ora pelo seu filho. Elas me acolheram, elas entenderam. E a gente teve um papo tão gostoso, isso me fez tão bem, que é sobre isso. Você não precisa ser mestre num assunto, você precisa querer ouvir o que a pessoa está passando, a dificuldade que ela está tendo e tentar ajudar e acolher com amor, que foi isso que eu recebi. Então, por isso que eu sei a importância. Então, vamos falar um pouco sobre a doutrina espírita, né? Sobre o que fala Kardec sobre a inclusão. A igualdade espiritual universal. Todos os espíritos são criados simples e destinados à perfeição, sem privilégios eternos ou condenações. Então, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é sobre compaixão. Compaixão é a gente conseguir se pôr no lugar máximo possível da outra pessoa. 100% é lógico que é difícil, mas a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Compaixão não é dó. Você ter dó, ter pena de uma pessoa, na verdade, para a gente que sente isso, né, a gente é uma coisa meio pejorativa. Porque ninguém está melhor que ninguém. Nós estamos todos aqui encarnados num momento de expiação e prova, porque todos nós estamos evoluindo. Então, a gente não tem que ter dó de alguém, a gente tem que ter compaixão, ajudar o irmão, ajudar aqueles que estão precisando da gente, né? E, principalmente, não julgar. Justiça e equidade divina. Deus oferece oportunidades conforme a necessidade evolutiva de cada espírito, ajustando provas e desafios. Nesse momento, eu acho muito importante a gente comentar que às vezes a gente vê pessoas querendo entender o porquê que uma pessoa nasce com tal deficiência, ou com tal transtorno, ou com em tal situação. E é muito fácil as pessoas falarem, é que na outra vida ela fez isso. Né? O autismo, a gente ouve muitas pessoas falar, na outra vida ele foi suicida, ou veio nessa vida porque, né, tem várias situações. Eu acho isso muito vago. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada caso é um caso. A gente não pode também querer ter uma certeza que a gente não tem. Né? Tem uma fala do Divaldo, que ele fala em várias hipóteses, mas ele mesmo não fala, não é isso. Então, como que nós podemos julgar? Porque isso acaba criando uma sensação de punição. E Deus não pune, Ele é justo. Então, se nós estamos passando por essa situação, é porque nós temos que aprender essa lição. Muitas vezes o aluno não entende o currículo, né? Mas quando ele chega lá para frente, ele fala, nossa, por isso que eu aprendi isso. Então, é o que nós estamos nesse momento. Então, você querer decidir o porquê que uma pessoa nasce de uma certa forma, você não está ajudando essa pessoa, mesmo porque isso não importa. O que importa é que essa é a realidade que nós temos nessa encarnação, e é essa situação que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que melhorar e que a gente tem que evoluir. Querer achar o porquê, na verdade, você não está ajudando essa pessoa, e também não importa o que foi, né? O importante é o que a gente faz de agora em diante. Compaixão na prática espírita. A verdadeira ajuda considera as necessidades individuais, substituindo comparação por compaixão. Como a gente já falou algum pouco de compaixão, né? Eu vou falar agora de um pouco, só para explicar, alguns processos que as pessoas, tanto quando recebem um diagnóstico, quanto as famílias que recebem um diagnóstico, o que elas às vezes passam. Grande maioria, não são todas, passam pela negação inicial. Então, inicialmente, principalmente as famílias, elas percebem que o filho está tendo algum comportamento que seja questionado, às vezes o professor chama, o diretor, coordenador chama que o filho está tendo alguns comportamentos que seria interessante levar para o neuro, para o psiquiatra, para avaliar, e os pais, muitos tentam negar que não, que eu era assim, que fulano é assim, que cada um no seu tempo, e realmente cada um no seu tempo, mas não custa verificar. Então, essa negação, infelizmente, é muito complexa, porque a pessoa está em um sofrimento muito grande, ela precisa de muito acolhimento, com cautela, porque ela não está preparada para essa situação. Só que, infelizmente, isso atrapalha muito o progresso, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto que está precisando desse tratamento, né? E Kardec sempre foi muito claro. Ciência, sempre.
né? Mesmo se você tem qualquer questionamento sobre o espiritismo, se a ciência falar que é assim, então você vai atrás da ciência. Então a gente tem que incentivar sempre as pessoas a buscar a ajuda dos profissionais, dos médicos, para aquela situação que ela está passando. Porque a negação só vai causar um atraso. E se você não ajuda uma criança, quanto mais nova, né, quanto mais precoce o atendimento, mais chance a pessoa tem de evoluir. Né? E a ciência tem evoluído muito no autismo, na neurodivergência. Em muitas situações ainda tem muito que caminhar. Só que se a gente comparar com 20 anos atrás, o que se tem hoje, em todas as situações, em todas as tecnologias, né? A gente está vendo agora, eu tive que anotar, a doutora Tatiana Coelho de Sampaio, pessoas tetraplégicas andando. Né? Não tem como a gente questionar a ciência nas nossas vidas, na evolução que nós temos tido, né? E, logicamente, a ciência também evolui com permissão, né, da espiritualidade. Então, a gente tem que respeitar e a gente tem que ir atrás. Não adianta a gente querer negar, né? Porque é importante a gente fazer esse tratamento. Aí, muitas famílias e muitas pessoas, elas passam por um momento ou de luto ou de revolta. Porque isso aconteceu comigo, eu estou triste, não é isso que eu imaginava para o meu filho, não é isso que eu imaginava para o meu futuro. E essa é uma fase também muito complexa, que ela precisa realmente de muitas pessoas que possam acolher. Não adianta você chegar para essa pessoa e falar, imagina, não sente isso. A pessoa está sentindo. Ela tem o direito de ter essa sensação, né? E isso é um processo. E a gente tem que acolher e tem que tentar ajudar da melhor maneira possível. Às vezes com exemplo, às vezes com oração. Você está passando por essa situação, está difícil? Vamos orar junto. Não tem coisa melhor que a gente pode fazer para uma pessoa do que orar com ela. Né? Tentar, você precisa que eu vá com você no médico, você precisa que eu vá com você na terapia. Acolher o irmão. Né? Porque é difícil. As pessoas falam do luto como aquela criança que eu sonhei não existe mais. Né? Então, isso é um momento complicado, né, para a pessoa que está passando, e a gente tem que respeitar e acolher e orar muito por essa pessoa. E aí, finalmente, veio a aceitação. A aceitação, é muito importante a gente entender que a aceitação não é conformismo. A gente nunca pode se conformar com uma situação. Porque quando você se conforma, você relaxa. E nós não estamos aqui para achar que está tudo bem. Nós estamos aqui para evoluir, e isso inclui em todas as situações. Então, você recebe um diagnóstico do seu filho ou seu, e você vai falar, agora já foi, agora... Não. Você vai procurar melhorar, você vai procurar evoluir, você vai atrás de tratamentos, você vai atrás de terapias, você vai buscar ajuda, você vai fazer o máximo que você pode, porque você também não pode se conformar e ficar ali naquela situação e não evoluir. Porque se isso aconteceu com você, é o aprendizado que você está precisando, né? E então, a gente conseguindo entender essas fases que as pessoas passam, esses motivos, né, essas situações, poder tentar acolher essas pessoas, a família e a pessoa que está tendo esse diagnóstico, né? Às vezes eu sei que é difícil, a gente sabe que é complicado, a gente vive isso todos os dias. A gente sabe que tem muitas situações, né, que a gente se coloca, tem muitos lugares que eu também não consigo ir. Mas a gente tem que olhar a beleza. A gente tem que olhar a beleza do diferente. A gente tem que entender o quanto isso acrescenta para a nossa vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem o autismo mais. Pode parecer romantização? Não. É simplesmente porque é tão dentro de mim, faz tanto parte da minha vida, que eu não consigo imaginar. Eu acho que me acrescentou muita coisa como pessoa. Eu acho que eu melhorei muito, aprendi muitas coisas, principalmente paciência, que eu acho que nessa vida foi isso que era a minha missão, aprender a ter paciência e olhar com outro olhar para as pessoas. Então, essa parte é isso. Agora eu vou passar o microfone um pouquinho para o Ivan. Tá bom. Então, antes de passar para a parte mais doutrinária, né, de Allan Kardec, de Emmanuel e Chico, eu só queria fazer falar um pouco sobre neurodivergência, né, que ela comentou,
né, que acho que é interessante a gente citar. O que é neurodivergência, né? Neurodivergentes são pessoas que têm transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Você nasceu com aquilo, né? Você nasceu e você vai acabar desencarnando com aquilo. Mas isso não impede você de viver bem, né? Uma das causas que a gente defende é do não capacitismo, que as pessoas não incapacitem, né? Quem tem autismo, quem tem TDAH, quem tem dislexia, quem tem, né, TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, quem tem o AHSD, são pessoas inteligentíssimas, né? AHSD é altas habilidades e superdotações, são QIs elevadíssimos, né? As DIS que a gente chama, né? Dislexia, aquela dificuldade de ler, disgrafia, de escrever, descalculia com cálculo, né? E tem o TAB, que é muito sensível para quem tem familiar com transtorno afetivo bipolar. Tem 2 tipos, tipo 1, tipo 2, dentre outras, né? E essas neurodivergências, elas podem vir juntas, né? Vem uma e ela nunca vem sozinha, né? Eu tenho TDAH grave, só que em contrapartida eu também herdei uma ansiedade, um TAG, e assim vai indo. Como uma pessoa que tem autismo também pode ter o outro, e vai juntando. E uma das coisas também que a gente prega muito é a presunção de competências, porque nós somos muito competentes, né? Você pega as áreas de TI de grandes empresas, elas tem muitos autistas, tem muito pessoal, tem muito TDAH, tem muito HSD, e são pessoas que fazem coisas extraordinárias, que você fala, meu Deus, como é que pode? E pode, porque o nível de processamento mental, por exemplo, de um TDAH é extremamente alto, né? Às vezes eu estou conversando com a Susan, por exemplo, agora há pouco, né, Karina? Eu falei rápido, ela nem entendeu. E, tipo, eu já tinha entendido, e, enfim. Então, o cérebro é diferente, né? Ele age de uma frequência diferente. Mas não é maldade, entendeu? É porque a gente é assim. A gente esquece, né, Vera? E também a gente esquece pra caramba. Só que hoje virou piada, né? Porque a internet banalizou isso, né? Hoje em dia, que nem chega a pessoa para mim e fala assim: eu também sou TDAH. Eu falei: você é mesmo? Você toma remédio? Não. Ah, tá. Você esquece as coisas? Não. Esqueço, né? Não. Esquece como? Né? Você tá durante o dia e você esquece de tomar o remédio e você fica cansado a ponto de você querer dormir quase, de tão cansado que você fica, esgotado? Não. Então você é TDAH, ou você está querendo, né? Então hoje em dia a internet, o Instagram, né, ele faz o TikTok, esses negócios que eu nem... Eles fazem isso, romantizaram, né? Acharam bonito, né? O TDAH, né? É bonitinho, mas não é, gente, né? E assim, e quando você tem algum transtorno, você tem que fazer algumas escolhas, né? Uma das escolhas é se tratar, procurar a terapia, né? Psicólogo não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Eu amo psicólogo, gente, né? Psiquiatra, né? É simples, é só tomar um remédio. É que a maioria não toma porque gosta de beber, né, gente? Então vamos falar a verdade, né? Prefere passar mal, prefere ficar ruim porque prefere trocar pelo álcool. Mas aí, né, ter os danos aí, né? Mas enfim, cada um, né? Não vou julgar. Mas acho importante. E a ligação que tem, né, o nosso cérebro com o espiritual, né? Tem tudo a ver, né? Aí é um outro assunto, depois a gente entra com calma, se a gente tiver outra oportunidade, né? Aí tem hipófise, tem um monte de coisa que dá para falar. E assim, é só passar por cima da neurodivergência, como ela falou, acho que é importante, né, a gente passar por cima, né, que é um assunto ainda muito que não se fala muito, né? Fala, mas não fala, né? Romantiza, mas não, né? E não é difícil não, gente. É isso que eu falo. É engraçado. Se você sabe conviver bem com isso, é engraçado. Quando você, né? Hoje, além de, né, eu trabalho em banco, né? Sou do Banco do Brasil, né? Tenho umas clientes minhas aqui, né? E assim, gente, normal, vida que segue, cara. E a gente entendeu? É normal, né, Vera? Normal, entendeu? Quando você se cuida, você consegue se reconhecer sem ter vergonha, entendeu? Porque não é vergonha nenhuma você ter uma dificuldade, né? Você ter uma depressão,
Por quê? É vergonha você pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda, gente, né? Nossa casa aqui está aberta todos os dias, né? Agora temos atendimento fraterno todo dia. Não que aqui nós somos psicólogos, mas nós somos pessoas que temos boas intenções, né? Pelo menos a gente consegue conversar um pouquinho, né? Para tentar acolher, né? E acho que o acolhimento é muito importante, né? Um sorriso salva uma vida, né? Você salva uma vida, velho. A gente tem que começar a pensar nisso. Salvar vidas. A gente está muito individualista. A gente percebe no movimento, né? Esse movimento que eu criei, hoje já está com 2.000 e poucas pessoas no Brasil, mas a gente quer ampliar mais e mais e mais. E a gente percebe que as pessoas estão muito sozinhas. Elas estão querendo se interagir, tudo, tá lá na internet, pá, só que desligou a câmera, acabou, né? Ela com ela, aquelas amizades superficiais, né? E o principal, que é a essência, né? Que é aquela coisa, aquela proximidade, elas não têm, né? Então ninguém precisa sofrer sozinho, né? Ninguém precisa, né? Eu acho que o Evangelho, o Espiritismo, ele é bom nisso, porque ele é livre. Ele não te condena a nada, ele não te culpa, ele não te amarra. Ele não fala que você é um pecador. Não, ele fala... Você vai responder conforme a sua consciência, né? Ninguém vai te julgar, Deus não vai te julgar. O seu maior juízo é a sua própria consciência, né? Cada um de nós aqui tem a sementinha divina, tem a centeia divina que Ele colocou dentro de cada um, e todo mundo aqui um dia vai ser Jesus, né? A promessa que a gente tem, né? Daqui a uns milhões de anos, né? Mas vai ser, né? Enfim, é isso, falei demais, né? Mas vamos lá. Aí, o nosso querido Emmanuel, junto com o Chico, o Emmanuel já é mais paulada, né? O Chico já é mais coração. Mas eu peguei os trechos do Emmanuel que ele é mais tranquilo. Aí tá lá. Respeito ao tempo do outro e caridade que não exclui. Respeito ao... É que tá muito grande a letra, né? Você viu que isso aqui é bem de... Aí tá lá. Respeito ao ritmo individual. Cada espírito evolui em seu próprio tempo, exigindo paciência e respeito às limitações pessoais. Então cada um é conforme o seu tempo, né? Não tem um segredo, né? Só que eu esqueci uma coisa muito importante, né? Aí, TDAH, esqueci. Que estava aqui, ó, logo de cara. Eu separei um texto muito, muito interessante que fala assim: o Espiritismo, desde Allan Kardec, é uma escola de almas. Emmanuel e Chico Xavier nos mostram que essa escola deve ser vivida com amor, respeito e inclusão. Allan Kardec nos ensina que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Quando falamos de diversidade, equidade e inclusão, estamos apenas colocando em prática o evangelho que estudamos. Cada espírito que chega a esta casa, ele traz em sua própria história e seu próprio tempo de aprendizado. Nosso compromisso é acolher sem julgar, cuidar sem impor, caminhar juntos, lembrando que todos nós somos irmãos diante de Deus. Hoje refletiremos sobre como o respeito ao tempo do outro e a caridade inclusiva se tornam pilares para que a casa espírita seja um espaço seguro e transformador. Kardec nos lembra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E a caridade verdadeira é acolher sem distinção, sem julgamento, gente. Não pode julgar ninguém, cara. Porque você faz assim, tem 3 para você, né? E com amor. E que essa casa seja um reflexo vivo da caridade ensinada por Jesus. Quer dizer, isso aqui era pro começo da palestra e eu esqueci, né? Acontece. Então vamos lá. Aí lá, caridade inclusiva. A verdadeira caridade não exclui, não julga, acolhe com humildade e com amor sincero. E o Kardec, aí o Emmanuel, ele nos ensina, né? No livro Abençoa Sempre, ele fala que assim, que não intentes... Olha, isso aqui é profundo, cara. Não intentes curar o enfermo de um momento para o outro. Cede-lhes algumas gotas de remédio salutar. Quer dizer, cada um no seu tempo. Não queira, né, antecipar, botar o cavalo na frente dos bois. Cada um tem o seu tempo, né?
E Kardec, ele fala na pergunta 115 do Livro dos Espíritos que cada espírito evolui ao seu próprio ritmo. Ele afirma que todos fomos criados simples e ignorantes e que a perfeição é o fruto ao longo do processo de aprendizado, né? E o nosso amado Chico, com a sua doçura, né, que era peculiar, ele fala assim, que embora ninguém possa voltar, aquela frase clássica dele, né, que embora alguém não possa voltar e fazer um novo começo, qualquer pode começar e fazer um novo fim. Respeitar o tempo do outro é reconhecer que cada alma está em sua etapa de crescimento. E a nossa função é apoiar, não apressar. Cada um no seu tempo, né, gente? Respeitar, né? Acho que cai naquilo, né? O respeito, né? Respeitar o espaço do outro. Cada um vai no seu tempo, cada um faz a sua maneira. Não é frescura. Essa palavra tem que acabar, gente. Frescura, né? Ah, é frescura. Por que é frescura? Né? O que é frescura para você não é para mim, né? De repente um dedo machucado para mim, nossa, pelo amor de Deus, mas para ela não. Então, para de mensurar a dor, né? Dor não se mensura, né? A dor não é mensurável. Cada um tem a dor, sente a dor de uma forma e encara de uma forma, né? Ambiente de inclusão na casa espírita, né? Criar espaços sem julgamentos, onde o erro é visto como aprendizado e o amor como base educativa. É uma frase bem forte, né? Com o amor como base educativa. Quer dizer, a gente julgar, cara, todo mundo erra, cara. Tem alguém aqui que não erra? Eu duvido, cara. Todo mundo erra. Imagina. Hoje mesmo, eu errei, você errou, todo mundo errou, pô, né? Enfim. E a caridade inclusiva, o Emmanuel, ele também nos inspira. Ele fala que onde a caridade aparece, está a perseverança de Deus, né? E Kardec define caridade como benevolência, indulgência e o perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E o Chico, bonzinho, né? Ele fala que a caridade é o farol que ilumina o caminho da fé, né? E, para fechar essa parte, né, ele fala que e Chico também fala que a verdadeira caridade, ela não exclui, ela não julga, mas acolhe com humildade e amor sincero. É esse espírito que deve exercer nossas ações na casa espírita. Quando a gente fala de caridade, né, a caridade, ela pode ser tanto a moral e a material, né? A material é a mais fácil de todas, né? Você vai lá e dá alguma coisa, principalmente sem julgamento, porque não importa. Vou dar, o cara vai encher a cara, o cara vai não sei o que. Cara, é um problema seu? Não quer dar o produto aberto, fechado, dá aberto, faz o que eu faço coisa e dou, né? Sei lá. Mas a caridade moral entra naquilo que eu falei antes, que é perguntar, você tá bem? Você tá legal hoje? Quem fala bom dia aqui para alguém assim que você não conhece? Aqui no interior fala bastante. Eu sou paulistano, eu tô 6 anos aqui. São Paulo a gente não fala muito não, mas aqui no interior fala mais. Mas mesmo assim não fala muito não. Eu já percebi também. Mas não é um hábito bom falar bom dia, né? Bom dia! Não assim também, né? Bom dia, né? Poxa, é legal, né, cara, falar um bom dia sincero. Aí você fala bom dia, a pessoa te olha feio, né? Mas você fala, nossa, se ela já tá assim logo de manhã, você imagina mais tarde, né, cara? Né? Enfim. Vamos lá. Mas esse negocinho, caramba, também. A casa espírita como espaço seguro e transformador. Que esse é o sonho de todo o DIE, né? Vocês sabiam que aqui no interior nós somos a primeira comissão, né? De diversidade, equidade e inclusão. E hoje é o dia, eu tava brincando com a Karina, né, que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, né, cara? E é o primeiro dia dessa comissão, achei muito bacana. Enfim, nada a ver, mas... Aplicações práticas da diversidade, equidade e inclusão. Espaço seguro e inclusivo. A casa espírita deve ser um ambiente acolhedor, livre de julgamentos e preconceitos, promovendo segurança para todos. Isso aqui é interessante num seguinte aspecto. Alguém já ouviu? Acho que todo mundo já ouviu falar disso, de microagressões. Vocês já ouviram falar disso? Já, né? Já.
Microagressões, por exemplo, vou falar no caso do neurodivergente. Você tá meio... E aí, tomou remedinho hoje? Pô, esse cara tá muito louco, hein, meu? Isso é uma microagressão, por exemplo. Outra microagressão que eu acho terrível, que eu acho muito feio, com relação racial, sabe? Neguinho fez tal coisa. Eu acho terrível. É uma falta de respeito tão grande. Isso tem que ser abolido, essa prática. Entendeu? Porque isso não condiz mais, né? E outras coisas que a gente nem cabe falar, né? São microagressões, gente. Quem gosta, né? O gordinho, tudo bem. Eu sei que eu sou um pouquinho gordinho, e daí? O problema é meu. Tô emagrecendo, mas daí, né? O cara tá igual careca. E daí? Qual o problema? Cada um tem sua diferença, cada um tem sua vida. Um é mais bonito que o outro é mais feio, e vida que segue, né? Mas a microagressão é muito grave. Tem gente que na hora da risada, né? Mas depois quando tá sozinha, fala, pô, isso é verdade, né, meus caras, né? Então, eu acho que a questão do preconceito ainda é muito inata na gente. É muito enrustido, né? E quebrar o preconceito vai demorar muito. É uma questão secular, né? Mas tem que quebrar uma hora, né, gente? Porque a gente tem que evoluir, né? E evoluir legitimamente, né? Não adianta só você falar que faz e não faz, né? O discurso é bonito. Não estou falando que eu sou perfeito, longe disso, né, Susan? A gente não é perfeito, a gente tenta, é uma causa muito nobre, que a gente tenta lutar, militar nisso, né? Não militar, a palavra certa é letramento, que a gente usa hoje, é o letramento, para que as pessoas entendam o que é isso, para que possam chegar a um entendimento. O DIE, ele não pega só, ele pega os 6 principais grupos, né, que a gente considera no DIE, né? Hoje em dia, né, que as grandes empresas estão trabalhando, são gerações, Jesus, falhou. As gerações, aí tem os neurodivergentes, PCD, raça e etnia, a questão de gênero, né, e também a questão do LGBTQIAPN+. Que eu só sei o comecinho, o resto eu não sei, né? Mas você vê que são teoricamente minorias, né, que tem que ter a sua representatividade. Não que nós representamos... É uma união. O que a gente traz é o seguinte, todo mundo é igual, não tem diferença. Todos nós somos iguais. Todos nós somos espíritos. Né? Hoje estou homem, posso reencarnar mulher. Hoje eu sou da cor branca, amanhã eu posso nascer da cor negra, posso nascer da cor amarela, posso nascer de qualquer jeito, posso nascer em Marte, entendeu? Então, a gente se colocar nesse papel de hoje eu sou cara, eu sou rico, eu sou, né? Cara, meu pai falava um negócio muito interessante. Ele falou, filho, você já viu alguma vez carro funerário com um carro forte atrás? Eu falei, nunca vi, pai. Ele falou, você não vai ver, só se for coincidência, né? Você não vai levar seu dinheiro, cara. Não vai te adiantar nada seu dinheiro, né? É bom ter dinheiro, óbvio que é bom, ninguém fala o contrário, né? Mas se apegar muito a ele, né? A gente percebe nos trabalhos mediúnicos o apego ao dinheiro, o apego ao material, o que causa no espírito, a dor, o sofrimento. Ele não consegue se desapegar, né? É difícil, né, para a gente conversar com ele, para conseguir fazer com que ele entenda que não está mais lá, que o dinheiro não é dele, que a casa não é dele, que aquele patrimônio não é dele, a fazenda não é dele, e ele não entende. Mas a gente fala com tanta insistência que até que... Insistência não, com muito carinho, né? Amor, compreensão. Porque ele só está numa outra dimensão, né? Enfim. Práticas concretas de inclusão. Linguagem acolhedora, escutativa, acessibilidade física. O centro começou, né? A Karina está olhando junto com a gente, né? E com a Tati, né? Nossa amiga, né? A questão da acessibilidade do centro, das rampas, da questão do piso tátil. Vai ter umas mudanças legais para que todo mundo possa se adequar
né? Até a questão dos anúncios no Instagram, tudo vai ser remodelado para que todo mundo tenha acesso igual, né? E a acessibilidade emocional, né? A gente está com, né, tem uns projetinhos, né, de criar uma sala de descompressão, né, para as crianças ou para qualquer adulto que tenha neurodivergência, né? Talvez até com os finger toys para as crianças, para o pessoal aqui, né, começou a ficar muito nervoso, ficar apertando a bolinha, dá uma relaxada, né? E cadê? Aqui, né? Eu tenho que, para não me perder. E para promover a diversidade e a equidade. Aí, cadê? Na linguagem acolhedora, o Emmanuel fala que temos que usar a linguagem acolhedora. Não ferir onde não pode. Olha, isso aqui, o Emmanuel, ele dá umas porradas na gente, né, meu? Ele fala assim: não ferir onde não podemos auxiliar. Olha, forte, né, meu? Você não machuca onde você não pode curar. Pesado, né? Forte, né? Aí o Chico já é mais tranquilo. Ele já dedicava horas para ouvir e consolar, mostrando que o ouvir é um ato de caridade, né? A caridade moral. Ouvir. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma pessoa está mal, a gente tem uma mania. A pessoa está mal, você começa: mas você sabe que eu também? Olha, eu já passei por isso, Cara, a pessoa não quer saber, ela quer saber, ela quer colocar para fora, ela só quer falar: olha, gente, eu quero, só me ouve. Só isso. Aí depois você fala, mas deixa ela falar um pouco, deixa ela extravasar. Às vezes o seu ouvido é mais salvador do que sua língua, né? Né? Eu acho isso, não sei lá, eu estava refletindo a respeito disso. Às vezes menos é mais, né? E acessibilidade, né? Kardec ele nos lembra que o espiritismo é para todos, sem distinção de raça, condição social ou crença anterior. Cada gesto inclusivo contribui para a transformação moral coletiva. E aí, ele fala que a caridade é respeito mútuo, né? Que a verdadeira inclusão nasce do respeito ao outro como filho de Deus, aplicando o evangelho com amor e sabedoria. E a transformação moral coletiva, né? Cada gesto inclusivo contribui para a educação e transformação moral da comunidade espiritual como um todo. E Emmanuel, no Fonte Viva, ele fala, né, que respeita o ritmo de cada companheiro. Não exijas do próximo aquilo que ele ainda não pode dar, né? Então é a questão do cuidado, né? A questão do... Vamos ter um pouco mais de tato, vamos ter um pouco mais de discernimento, né? Respeitar o ritmo, cada um está num ritmo de evolução diferente, né? Você pode andar, você vai caminhar lá de qualquer pessoa, você pode se adaptar, né? E isso não te torna melhor do que ela, não, gente. Muito pelo contrário, né? Você está se ajudando, né? Também. E o Chico, ele fala, né, que a caridade é o amor em movimento. E para uma conclusãozinha final, o Emmanuel, ele nos ensina que transformemos nossas experiências de cada dia em atos de serviço aos nossos semelhantes. Dando, receberemos, auxiliando, seremos auxiliados. Isso está no livro União em Jesus. O Chico exemplificou isso em vida, e Kardec nos deu a base doutrinária que a verdadeira inclusão nasce do respeito ao outro como filho de Deus. Diversidade, equidade e inclusão não são apenas conceitos modernos, mas valores eternos do Evangelho e da doutrina espírita. Ser fiel ao Cristo é acolher, amar e respeitar. Que possamos sair daqui com o compromisso de sermos agentes de inclusão na casa espírita e na vida como um todo. Portanto, meus irmãos, que cada gesto inclusivo em nossa casa ou fora dela seja um passo na transformação moral coletiva, aplicando o Evangelho com amor, sabedoria e humildade. E eu finalizo com o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que ele fala o seguinte: que o amor é a luz que dissolve as trevas e a força que sustenta o universo. E não era aí, só para acabar, a gente criou uma missão, né, Sarah?
E a casa, né, acho que vai adotar também, né, Karina? Ela falou que vai, né? Aí tá lá. Então tá lá. A Casa Espírita, a nossa missão, tá? A Casa Espírita é um espaço de fraternidade, aprendizado e acolhimento. Reconhecemos, conforme nos ensina Allan Kardec, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, que cada um caminha em seu próprio tempo de evolução. Por isso, acolhemos as diferenças, praticamos a justiça com equidade e vivemos a inclusão como expressão da caridade. Aqui ninguém é julgado por sua história, suas dores ou suas limitações. Aqui buscamos viver o Evangelho na prática, lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. Nossa casa é um lugar onde todos são irmãos e caminham juntos, amparados pelo amor e pela misericórdia divina. Bom, é isso. Agora, não sei se a Susan quer falar alguma coisa. Eu só queria acrescentar que acho que você até comentou sobre como ajudar as pessoas, porque a gente falou bastante coisa, né? E às vezes a gente tem aquela sensação, e aí, como que eu começo? Como que eu posso ajudar uma pessoa que tem uma deficiência, ou que é neurodivergente, né? E eu acho que, primeiramente, a gente tem que derrubar um pouco o tabu. É perguntar. Como que você prefere ser chamado? Como que você gosta de ser referido? Que nem a gente falou, pessoa com deficiência. Eu não gosto da palavra com deficiência, porque a deficiência dá uma sensação que a pessoa é menos, que está faltando alguma coisa. Hoje é o termo legal. Eventualmente não vai ser mais, eu acho, né? Pessoa com diferença, não sei. Mas é perguntar, é falar, é não ficar com medo, né? Às vezes as pessoas têm receio de falar alguma coisa e ofender e acaba não participando, não perguntando como que eu posso te ajudar, como você gosta de ser chamado, como você gosta de ser tratado. Eu acho que aí é a maneira de começar a inclusão. Ninguém vai ser expert. A gente mesmo na nossa comissão, quando se fala de autismo, neurodivergência, a gente, né, conversa numa boa. Quando a gente começa a falar de deficiência física, é a Tati. E tem um monte de coisa que eu nunca me atentei. Porque não é a minha realidade. Quando a gente começou a falar exatamente que ele estava falando de rampa, de sinalização, nossa, eu nunca precisei. Então é normal a gente também não saber. Faz parte essa falta de conhecimento, porque não é a nossa realidade. Só que o que a gente tem que entender é que alguém passa por isso e a gente tem que também abraçar, acolher, mas também não se sentir mal, porque também a gente não sabe de tudo, né? E as pessoas que têm uma deficiência ou que são neurodivergentes, também acolher os colegas, né? Tem que acolher os irmãos, porque tem umas pessoas que às vezes ficam ofendidas, a gente tem que se entender que a gente também está aqui para ajudar e para ensinar e não também para achar que tudo é preconceito. Às vezes é só falta de conhecimento mesmo. E não tenham vergonha de pedir ajuda, né? Não tenham vergonha de buscar um diagnóstico, né? Não é vergonha nenhum você ir num psicólogo, num psiquiatra. Não é vergonha nenhum você reconhecer que você também é falível. Todos nós somos, entendeu? O orgulho tem que deixar de existir, né? Essa palavra tão terrível que as pessoas, infelizmente, ainda tem muito, né? Não vale a pena, gente, né? Vamos ser felizes. Eu acho que a pegada que a gente traz também é um pouco disso, né? A gente sabe que a felicidade nesse mundo não tem como ser feliz 100%, né? Que afinal nós somos um mundo de provas e expiações, né? Mas que vamos buscar pelo menos, né, essa felicidade, né? Baseado no nosso mestre Jesus, na nossa mãe Maria, né? E em Deus. Agradecendo a oportunidade, né, que a casa está dando para a gente, né, dessa comissão. Uma coisa muito nobre, viu, Karina? Dona Janete, muito nobre. Agradecemos. E se puderem, quem se interessar, sábado a gente vai ter essa roda de conversa. Aí é trocar ideia mesmo, sabe? Cada um traz sua experiência, a gente vai trocando uma ideia saudável. Aí a Karina falou que vai ter café, vai ter uns negócios aí que ela prometeu, sei lá, né? Não ia, mas vai ter, agora vai ter, né? E é isso, gente. Tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Não? Tá bom. É isso. Obrigado a todos pela atenção aí. Acho que foi meio chato o assunto, né? Mas agradeço aí a vocês todos. Espero que a gente possa ter plantado pelo menos uma sementinha
sementinha pequenininha dentro de vocês e que possa estar multiplicando isso, bem que pouquinho, mas que, se não conseguir, que pelo menos multiplique a palavra de Jesus, o amor dele, né? E sua paz. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado.